O milionário virgem achou que nada mudaria sua vida vazia, até aquela noite, quando seu corpo revelou um segredo oculto. Ele nunca imaginou sentir tanto, nem conseguir tanto, e o amanhecer provou que seu destino tinha acabado de virar. Comenta o que mais te tocou e deixa seu like e inscrição. A chuva caía sobre São Paulo com aquela insistência típica de março, transformando a Avenida Paulista numa sequência interminável de guarda-chuvas pretos e buzinas impacientes. Tiago Almeida Sampaio observava tudo aquilo do 42º andar do edifício comercial que levava o nome da família. Sampaio Tower. Vidros blindados, ar-condicionado, em temperatura perfeita, silêncio corporativo. Ele estava exatamente onde sempre estivera, acima, distante, intocável. Com 38 anos, Tiago comandava a Sampaio Empreendimentos, uma das maiores incorporadoras imobiliárias do país. Eram dezenas de prédios residenciais, shopping centers, condomínios de luxo espalhados por 5 estados. Cada tijolo erguido representava uma conquista numérica, uma meta batida, um trimestre superado. Os números eram sua linguagem materna. Planilhas, projeções, margens de lucro. Tudo calculado, previsível, controlado. Mas havia algo que os balanços financeiros nunca revelavam. Algo que nem mesmo os conselheiros mais próximos sabiam. Tiago era um homem que nunca havia sido tocado, de verdade. Não da forma como se lê nos romances ou se vê nos filmes. Crescera numa mansão em Higienópolis, cercado de babás uniformizadas, motoristas pontuais e pais ausentes. O pai, Armando Sampaio, era um titã dos negócios que considerava afeto uma distração perigosa. A mãe, Helena, morrera quando Tiago tinha apenas 12 anos. Uma condição cardíaca que ninguém previu. Ou talvez todos soubessem, mas ninguém quis enxergar. Desde pequeno, Tiago aprendera que demonstrar emoção era sinônimo de fraqueza. Chorou escondido no funeral da mãe com medo de decepcionar o pai. Nunca mais chorou. Passou pela adolescência como um estranho, entre os colegas do colégio particular. Enquanto os outros garotos trocavam confidências sobre primeiros beijos e paixões, ele fingia desinteresse. Não por arrogância, mas por puro terror. Terror de ser visto como insuficiente. Terror de não saber como agir. Terror de que o desejo dele fosse percebido como necessidade. E necessidade, no universo Sampaio, era o primeiro passo para a ruína. Na universidade, cursou administração de empresas, formou-se com honras, assumiu a diretoria aos 26 anos e expandiu o império da família com a mesma frieza com que assinava contratos. Relacionamentos? Nenhum que ultrapassasse o âmbito profissional. Mulheres. Apareciam em eventos corporativos, sorridentes, interessadas no sobrenome e nos zeros da conta bancária. Ele as tratava com educação, mas mantinha a distância de quem sabia que aquilo era apenas teatro. Nunca houve namoro. Nunca houve entrega. Nunca houve toque. E ali estava ele, quase completando 4 décadas de vida, virginalmente intacto. Não por escolha religiosa ou filosófica, mas por puro bloqueio emocional. Tiago sabia que era diferente. Sabia que os outros executivos riam dele pelas costas, ainda que nunca ousassem fazer piada aberta. Sabia que as secretárias cochichavam. Sabia que havia algo profundamente errado nele, mas não sabia como consertar. Naquela tarde de março, uma reunião importante fora cancelada. O cliente, um empresário do setor de tecnologia, precisara viajar às pressas para o Rio de Janeiro. Tiago ficou com 2 horas livres. Algo raro. Algo incômodo. Tempo livre significava tempo para pensar, e pensar significava encarar o vazio que preenchia cada cômodo de sua cobertura na Vila Nova Conceição. Decidiu sair, caminhar, talvez tomar um café. Dispensou o motorista e desceu pelas escadas de emergência como se fugisse de si mesmo. A chuva continuava firme quando chegou à rua. Não havia trazido o guarda-chuva. Nunca precisava. Sempre havia alguém segurando um para ele. Mas naquele momento estava sozinho, e a água encharcava o terno italiano de R$ 3.000 como se fosse um moletom qualquer. Tiago apressou o passo e entrou no primeiro estabelecimento que encontrou. Era um café pequeno, daqueles escondidos entre prédios antigos na Rua Augusta.
Nada sofisticado, nada planejado. Mesas de madeira riscada, cadeiras desemparelhadas, cheiro de pão de queijo no forno e borra de café velho. Tão diferente dos lounges corporativos que frequentava, tão estranhamente acolhedor. Havia apenas uma mesa disponível, no fundo, perto da janela embaçada pela umidade, e nela, uma mulher. Estava debruçada sobre um caderno com uma caneta azul entre os dedos e uma expressão concentrada que parecia ignorar completamente o mundo ao redor. Cabelos castanhos presos num coque desleixado, óculos de grau redondos, blusa simples de algodão e uma bolsa surrada no chão, ao lado da cadeira. Tiago hesitou. Não estava acostumado a dividir espaços, mas a chuva lá fora era torrencial e ficar de pé, pingando, parecia pior do que arriscar uma interação social. Aproximou-se devagar, com as mãos nos bolsos. Ela levantou o olhar. Olhos castanhos, cansados, mas atentos. Havia algo naquele olhar que o desarmou instantaneamente. Não era admiração, não era interesse. Era apenas presença. Com licença, posso dividir a mesa? Perguntou Tiago, tentando soar casual, mas consciente de que sua voz saía formal demais, engessada. Ela piscou, como se voltasse de longe. Olhou ao redor, confirmou que não havia outras opções e acenou com a cabeça. Claro. Fique à vontade. Tiago sentou-se na cadeira oposta, tirando o paletó encharcado e pendurando-o no encosto. Sentia-se exposto. Ridículo. Um homem de 40 milhões de patrimônio pessoal, sentado num café vagabundo, pingando no chão de taco desgastado. E ainda por cima, sem saber o que pedir. Nunca entrava em lugares assim. Sempre havia alguém para encomendar, para trazer, para servir. A atendente, uma moça jovem de avental listrado, aproximou-se com um sorriso cansado. O que vai ser? Um café, respondeu Tiago sem pensar. Qual? Expresso, cappuccino, americano, coado. Ele travou. Coado. Com açúcar ou adoçante? Sem. A moça anotou e foi embora. Tiago sentiu o ridículo tomar conta dele. Não sabia pedir um café. Não conhecia os nomes. Não entendia as diferenças. Vivia num universo de máquinas italianas de café expresso em cápsulas douradas, sempre operadas por outra pessoa. A mulher à sua frente continuava escrevendo. Tiago a observou discretamente. Havia uma intensidade nela. Não agressiva, mas presente. Como se cada palavra que colocava no papel fosse uma pequena batalha vencida. Você escreve? Perguntou ele, sem saber por quê. A frase simplesmente escapou. Ela ergueu os olhos novamente, dessa vez com um leve sorriso. Mais ou menos. Sou professora, de literatura. Estou corrigindo redações. Tiago assentiu, como se entendesse. Não entendia. Literatura era algo que estudara porque era obrigatório no colégio. Machado de Assis, José de Alencar, nomes que decorara para passar nas provas. Nunca lera por prazer. Nunca lera. Ponto. Deve ser trabalhoso, comentou ele, buscando continuar a conversa. Algo inédito. Tiago não fazia small talk. Tiago nem sabia o que era small talk. Mas eu gosto. Ela fechou o caderno, como se percebesse que a conversa exigia atenção plena. Gosto de ver quando um aluno consegue colocar no papel algo que estava preso dentro dele. É como se a palavra libertasse alguma coisa. Sabe? Tiago não sabia, mas algo naquela frase o tocou. Palavra que liberta. Ele, que passava a vida inteira preso em contratos, cláusulas, termos técnicos que mais pareciam amarras. Entendo, mentiu ele. Ela sorriu de novo. Dessa vez o sorriso parecia atravessar algo. Não sei, se você entende. Mas tudo bem. A maioria das pessoas não entende mesmo. O café de Tiago chegou. Uma xícara branca, simples, com o líquido escuro fumegando. Ele bebeu um gole. Estava amargo, forte, honesto. Não tinha nada a ver com os cafés que tomava. E estranhamente ele gostou. Você trabalha com o quê? Perguntou ela, pegando a própria xícara que já estava pela metade. Tiago hesitou. Pela primeira vez na vida, pensou em mentir sobre sua profissão. Não queria ser visto como o dono da Sampaio Empreendimentos. Não queria o olhar que sempre vinha depois.
o olhar que transformava pessoas em oportunidades, em possibilidades, em números. Trabalho com imóveis. Tecnicamente, não era mentira. Ah, corretor? Algo assim. Ela assentiu sem parecer particularmente interessada, e isso o aliviou. Pela primeira vez, alguém não fazia perguntas, não investigava, não media, apenas aceitava. E você? Como é dar aula de literatura hoje em dia? Tiago realmente queria saber. Algo nele, adormecido há décadas, despertava com curiosidade genuína. Ela suspirou, olhando pela janela. Difícil. A maioria dos meus alunos acha que literatura é coisa de gente velha, que não serve para nada, que não vai dar dinheiro. E talvez eles estejam certos, sabe? Ela riu, mas era uma risada sem alegria. Eu mesma ganho uma miséria. Trabalho em escola pública. Dou aula em 3 turnos só para conseguir pagar o aluguel de um apartamento minúsculo na Zona Leste. Mas eu amo o que faço. Acho que é isso que importa. Tiago a olhou como se visse um ser de outro planeta. Amor pelo trabalho. Ele não sabia o que era isso. Sabia o que era dever. Sabia o que era obrigação. Sabia o que era desempenho. Mas amor? Como você se chama? Perguntou ele, percebendo que ainda não sabia. Marina. Marina Costa. E você? Tiago. Ele decidiu omitir o sobrenome. Só Tiago. Marina acenou com a cabeça, voltando a atenção para o caderno. A conversa parecia encerrada, mas Tiago não queria que acabasse. Havia algo ali, algo que ele não conseguia nomear. Uma sensação de pertencimento, de estar pela primeira vez numa conversa real. Você vem sempre aqui? Perguntou ele, tentando soar desinteressado. Quase todo dia. Depois do trabalho. É o único lugar que fica no meio do caminho entre a escola e a minha casa, e o café é barato. Tiago olhou ao redor. O lugar era decadente, mas tinha alma, diferente, dos lobbies de mármore que frequentava, diferente das salas de reunião climatizadas. Havia vida ali, imperfeita, cansada, mas vida. Posso voltar amanhã? A pergunta saiu antes que ele pudesse filtrar. Soou desesperada. Patética. Marina o olhou com surpresa. Depois com gentileza. Claro, é um café público. Qualquer um pode vir. Tiago sentiu o rosto queimar. Óbvio. Óbvio que qualquer um podia ir a um café. Por que ele fizera aquela pergunta ridícula? Desculpa. Ele tentou explicar, mas não sabia o quê. Não estou acostumado com isso. Com o quê? Com pessoas. Conversar. Assim. Sem agenda. Marina inclinou a cabeça, estudando-o. Havia algo de curioso naquele olhar, como se ela estivesse lendo um livro que acabara de abrir. Tudo bem. Eu também não sou muito boa com pessoas, por isso me dou bem com livros. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Não era um silêncio constrangedor, era quase confortável. Tiago terminou o café, deixou algumas notas sobre a mesa. Muito mais do que o necessário. Marina percebeu. Você não precisa pagar pelo meu também, disse ela. Não estou pagando. Só deixei a gorjeta. Isso é gorjeta? Ela olhou para as notas. Dá para pagar 3 cafés com isso. Tiago se levantou pegando o paletó ainda úmido. Sentiu-se exposto novamente. Até na generosidade ele era exagerado, deslocado, errado. Desculpa, eu não sei como funciona. Marina o olhou com um misto de curiosidade e compaixão. Tudo bem, Tiago, a gente aprende. Aquelas palavras ecoaram nele enquanto saía do café. A gente aprende, como se houvesse tempo, como se ele ainda pudesse aprender. Tiago caminhou pela chuva, que agora caía mais fraca, e sentiu algo estranho no peito. Algo que não conseguia identificar. Não era dor, não era medo, era esperança? Naquela noite, deitado na cama king size de sua cobertura, Tiago não conseguiu dormir. Pensava em Marina, na forma como ela segurava a caneta, no jeito que mordia o lábio inferior quando pensava, na risada sem alegria quando falou sobre dinheiro. Havia verdade nela.
Uma verdade que ele nunca encontrara em ninguém, nem em si mesmo. Decidiu que voltaria, não porque precisava, mas porque, pela primeira vez em 38 anos, queria. No dia seguinte, Tiago cancelou uma reunião com investidores japoneses. Inventou uma desculpa qualquer. A secretária ficou boquiaberta. Tiago nunca cancelava compromissos. Nunca. Mas ele já estava descendo as escadas do prédio, com o coração acelerado, de uma forma que nem mesmo as apresentações para acionistas causavam. Chegou ao café às 5 da tarde, à mesma hora do dia anterior. Marina estava lá. Mesma mesa, mesmo caderno, mesmo coque desleixado. Tiago sentiu um alívio absurdo, como se o mundo fizesse sentido apenas porque ela estava ali. "Oi?", disse ele, aproximando-se. Marina ergueu os olhos, pareceu genuinamente surpresa. "Oi? Você voltou?" "Voltei. Pode sentar." E assim começou uma rotina que Tiago jamais imaginara possível. Todos os dias às 5 da tarde, ele cancelava o que fosse necessário e ia até aquele café na Rua Augusta. Marina sempre estava lá, sempre com o caderno, sempre com as redações, e aos poucos, sempre com tempo para conversar. Eles falavam sobre tudo, sobre os livros que ela amava e ele nunca lera, sobre os alunos dela, que vinham de realidades tão distantes da dele que pareciam personagens de ficção, sobre a infância que ele tivera sem cor, sem abraço, sem riso. Marina ouvia tudo com uma atenção que assustava. Não julgava, não dava conselhos, apenas ouvia. E no meio daquelas conversas, Tiago começou a sentir algo que nunca sentira. Desejo, não o desejo mecânico, quase clínico, que às vezes surgia e ele reprimia, mas um desejo profundo, visceral, que vinha acompanhado de medo e tremor. Ele queria tocar Marina, queria saber como era a pele dela, queria saber se o cabelo dela era tão macio quanto parecia, queria saber se ela sentiria o mesmo que ele sentia quando seus dedos se encontrassem. Mas o medo era maior, o medo de ser patético, o medo de que ela descobrisse que ele era um homem de quase 40 anos que nunca havia tocado ninguém de verdade. O medo de que ela risse, ou pior, que sentisse pena. 2 semanas depois do primeiro encontro, Marina perguntou algo que o pegou desprevenido. "Tiago, por que você nunca fala sobre sua vida pessoal? Tipo, família, amigos, relacionamentos?" Tiago engoliu em seco. "Não tenho muito a falar. Todo mundo tem." Ela não estava pressionando, apenas constatando. "Minha mãe faleceu quando eu era criança. Meu pai... A gente não se fala muito." "E relacionamentos?" Ele pausou, sentindo o peso da mentira por omissão. "Nunca tive nenhum sério." Marina assentiu. "Também não." "Bom, tive um, há alguns anos. Mas não deu certo." "O que aconteceu?" Ela olhou pela janela como sempre fazia quando o assunto era desconfortável. Ele, que era seu controlador, usava o que tinha para me fazer sentir pequena, para me fazer acreditar que eu precisava dele. Demorei para perceber. Quando percebi, saí, mas deixou marcas, sabe? Agora eu tenho medo de me envolver com alguém que tenha poder demais. Sinto que vou me perder de novo. Tiago sentiu o estômago revirar. Poder. Ele tinha poder, muito poder, e estava escondendo isso dela, estava mentindo, justamente a coisa que ela mais temia, mas ele não sabia como contar. Não sabia como dizer que era Tiago Almeida Sampaio, o herdeiro da Sampaio Empreendimentos, o homem que aparecia nas capas de revistas de negócios, o empresário que tinha mais dinheiro do que ela poderia ganhar em 100 vidas. Então, ele não contou. E continuou indo ao café todos os dias. 1 mês depois do primeiro encontro, algo mudou. Era uma sexta-feira, e Marina parecia mais cansada que o normal. Tiago perguntou se estava tudo bem. Ela disse que sim, mas ele percebeu a mentira. "Marina, o que foi?" Ela suspirou, tirando os óculos e esfregando os olhos. "É besteira. Esquece. Não é besteira se está te incomodando." Ela o olhou por um longo momento. Então decidiu confiar. "Meu aluguel subiu. De novo. É o 3º aumento em 1 ano. Eu não sei se vou conseguir pagar. E se eu não pagar, vou ter que sair.
E se eu sair, não sei para onde vou. Os aluguéis em São Paulo estão absurdos. Ela riu, mas era uma risada amarga. Irônico, né? Eu passo o dia ensinando literatura, falando sobre a importância da cultura, do pensamento crítico, e à noite eu fico fazendo conta no papel para ver se consigo comer e pagar as contas. Tiago sentiu uma raiva que não sabia que possuía. Raiva de um sistema que ele mesmo alimentava. Raiva dos aumentos abusivos. Raiva de ser parte do problema. Ele podia resolver aquilo com um telefonema. Podia comprar o prédio onde ela morava. Podia pagar o aluguel dela por anos. Podia dar a ela uma vida sem preocupações financeiras. Mas sabia que, se fizesse isso, perderia algo precioso. Perderia a verdade entre eles. Vai dar certo, disse ele sem convicção. Obrigada, Tiago. Ela sorriu. Por mentir tão mal. E naquele momento, Tiago tomou uma decisão. Não podia continuar escondendo quem era, não era justo. Não com ela, não com o que estava crescendo entre eles. Mas antes de confessar, antes de arriscar perder tudo, ele precisava saber se aquilo era real, se o que ele sentia era correspondido, se havia de fato algo entre eles, além de conversas num café vagabundo. Tiago não sabia pedir, não sabia seduzir, não sabia flertar, mas sabia ser honesto, ou pelo menos tentaria. Marina, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você sente alguma coisa por mim? O silêncio que se seguiu foi o mais longo da vida de Tiago. Marina o olhou com surpresa. Depois, com cuidado. Tiago, eu... Esquece, interrompeu ele, sentindo a rejeição antes mesmo que ela falasse. Foi uma pergunta idiota. Não foi idiota. Ela estendeu a mão e tocou a dele. O primeiro toque. Tiago sentiu uma corrente elétrica percorrer o corpo inteiro. Eu sinto, sim. Só não sei o que fazer com isso, porque eu tenho medo. Medo de me machucar de novo. Medo de me entregar e descobrir que a pessoa não é o que eu pensei. Medo de... De quê? De você não ser real. Tiago segurou a mão dela com mais firmeza. Eu sou real, Marina. Sou a pessoa mais real que você já conheceu. Porque eu não sei fingir. Eu não sei ser outra coisa além do que sou. E o que eu sou é alguém que nunca sentiu o que está sentindo agora. Alguém que tem medo. Muito medo. Mas que quer tentar. Marina apertou a mão dele de volta. Tudo bem. Vamos tentar. E foi assim, naquele café vagabundo na Rua Augusta, que Tiago Almeida Sampaio finalmente permitiu que alguém o tocasse. Os dias que se seguiram àquele toque foram os mais estranhos da vida de Tiago. Não porque algo extraordinário acontecesse, mas justamente porque tudo era ordinário, e para ele, o ordinário era revolucionário. Marina aceitou sair com ele num sábado, não para um restaurante estrelado ou um evento sofisticado, mas para caminhar no Parque Ibirapuera. Tiago nunca havia caminhado no Ibirapuera. Sabia que o parque existia, sabia que ficava ali, perto da Avenida República do Líbano. Mas nunca, em quase 40 anos, atravessara aqueles portões como um visitante comum. Quando chegou, de tênis brancos recém-comprados que ainda rangiam, viu Marina esperando perto do portão 10. Ela usava um vestido simples, florido e tênis gastos. Cabelo solto batendo nos ombros, sem maquiagem, apenas ela. E Tiago achou que nunca vira nada tão bonito. Oi, disse ela, sorrindo. Oi. Eles começaram a caminhar, devagar, sem pressa. Tiago observava tudo com uma curiosidade quase infantil. As famílias fazendo piquenique na grama, os vendedores ambulantes de água de coco, os ciclistas que passavam em grupos, as crianças empinando pipa. Aquele era um Brasil que ele conhecia apenas por meio de dados demográficos. Era a classe média, a classe trabalhadora, a gente que comprava imóveis em prestações longas e sonhava com a casa própria. Mas ele nunca os vira de perto. Nunca sentira o cheiro de pipoca estourando, o som de um violão tocado por um músico de rua, o calor humano de um domingo qualquer. Você está quieto demais, comentou Marina enquanto caminhavam pela alameda de eucaliptos. Estou observando. O quê? Tudo. Isso aqui. Ele apontou ao redor. Eu nunca vim aqui. Marina parou de andar e o olhou com espanto.
Nunca. Você mora em São Paulo e nunca veio ao Ibirapuera? Tiago encolheu os ombros, sentindo-se ridículo. Nunca tive motivo. Motivo? Ela riu. Tiago, as pessoas não vêm ao parque por motivo. Elas vêm porque é bom, porque é de graça, porque aqui a gente respira. Ele olhou ao redor novamente e entendeu. Respirar. Ele passara a vida inteira em ambientes climatizados, onde até o ar era controlado. Aqui o ar tinha cheiro, cheiro de grama molhada, de terra, de comida de rua. Era caótico, imprevisto, vivo. Eles sentaram num banco perto do lago. Marina comprou 2 sorvetes de um vendedor ambulante. Tiago insistiu em pagar, mas ela não deixou. É por minha conta, disse. E Tiago aceitou, percebendo que aquilo também era uma forma de intimidade. Deixar que alguém cuidasse dele, mesmo que fosse com um sorvete de R$3. Enquanto lambiam os sorvetes, Marina contou sobre sua infância. Crescera em Diadema, filha de uma costureira e um mecânico. Família simples, mas amorosa. Aprenderá a ler aos 5 anos, devorando os livros que pegava emprestado na biblioteca municipal. Descobrira, ainda criança, que as palavras eram portais. Portais para mundos melhores, mais justos, mais bonitos. Decidira que seria professora. Não para ganhar dinheiro, mas para ensinar outras crianças a atravessar esses portais. E você? Perguntou ela, virando-se para ele. Como foi sua infância? Tiago hesitou. Depois decidiu ser honesto. Pelo menos naquilo. Vazia. Eu tinha tudo. Brinquedos caros, roupas de marca, viagens internacionais. Mas não tinha ninguém. Minha mãe tentava, acho. Mas ela estava sempre cansada, sempre doente. E meu pai achava que amor era dar dinheiro. Quando minha mãe faleceu, ele se afastou ainda mais. Eu cresci cercado de funcionários. Gente paga para cuidar de mim. Nunca soube o que era um abraço de verdade. Um abraço que não fosse protocolo. Marina tocou a mão dele. Sinto muito, não precisa sentir. Foi assim. Não dá para mudar. Não dá para mudar o passado. Mas dá para mudar o presente. Tiago olhou para ela. E naquele momento, soube que estava perdido. Completamente, irremediavelmente perdido. Não era apenas atração física. Era algo maior. Era a sensação de que, ao lado dela, ele podia ser quem realmente era, ou pelo menos descobrir quem era. Marina, eu preciso te falar uma coisa. Ela esperou, paciente. Eu nunca estive com ninguém. Ele disse de uma vez antes que a coragem fugisse. Romanticamente, quero dizer. Ou fisicamente. Nunca. Eu nunca... Ela entendeu antes que ele terminasse. Ah. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tiago sentiu o rosto queimar. Esperava zombaria, ou pena, ou rejeição. Mas Marina apenas apertou a mão dele com mais firmeza. Tudo bem, Tiago. Ele olhou para ela incrédulo. Tudo bem? Tudo bem. Cada um tem seu tempo. Cada um tem sua história. A sua é essa. E eu acho bonito. Bonito? Bonito porque você esperou. Porque você não forçou. Porque você é honesto comigo. Ela sorriu. Tem gente que transa com todo mundo e continua vazio. Você só estava esperando a pessoa certa. E você é a pessoa certa? A pergunta saiu num sussurro. Não sei, mas quero descobrir. 3 semanas depois, num sábado à noite, Marina o convidou para a casa dela. Um apartamento pequeno, de 40 metros quadrados, numa rua tranquila da Vila Matilde. Tiago ficou surpreso ao entrar. Não pela modéstia do lugar, mas pela quantidade de vida que cabia ali. Livros empilhados até o teto, plantas nas janelas, fotos coladas na geladeira, uma manta de crochê no sofá, cheiro de incenso de lavanda. Marina fez macarrão à bolonhesa. Tiago, que estava acostumado a refeições preparadas por chefes particulares, achou aquele macarrão o melhor que já comera. Não pela técnica, mas pelo afeto. Cada garfada tinha o gosto de pertencimento. Depois do jantar, eles sentaram no sofá pequeno, colados um no outro. Marina colocou um filme, mas nenhum dos dois prestou atenção. Tiago estava hiperconsciente de cada ponto de contato entre eles. O ombro dela encostado no dele, a coxa dela roçando a dele,
O cheiro do cabelo dela que exalava algo cítrico e doce. Marina se virou para ele. Tiago, você está tremendo. Estou com medo. De quê? De não saber o que fazer, de decepcionar você, de ser insuficiente. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. Olha para mim. Você não vai me decepcionar, porque não existe jeito certo ou errado. Existe a gente, juntos, descobrindo. E então ela o beijou. Foi um beijo suave, quase reverente. Tiago sentiu o mundo parar, ou talvez começar. Não sabia. Não importava. Importava apenas que os lábios dela eram macios e quentes e reais. Importava que o coração dele batia tão forte que parecia querer sair do peito. Importava que, pela primeira vez na vida, ele estava sendo tocado de verdade. O beijo se aprofundou. Marina passou os dedos pelos cabelos dele, puxando-o para mais perto. Tiago a abraçou, ainda desajeitado, mas tentando, sentindo, aprendendo. Quando se separaram, ela perguntou, com a voz suave. Você quer ficar? Ele assentiu, incapaz de falar. Marina o levou até o quarto. Um cômodo ainda menor, com uma cama de casal encostada na parede e um guarda-roupa de porta-correr. Havia uma luminária com luz amarelada no criado mudo. Ela acendeu. Não queria escuridão. Queria ver. Queria que ele se sentisse seguro. Tiago, a gente vai devagar, certo? Se você quiser parar a qualquer momento, a gente para. Ele assentiu, mas não queria parar. Queria atravessar aquilo. Queria conhecer o que todos falavam, mas ele nunca experimentara. Queria, acima de tudo, estar com ela. Completamente. Marina tirou a blusa dele, devagar, beijando cada centímetro de pele que aparecia. Tiago fechou os olhos, sentindo uma enxurrada de sensações que não sabia nomear. Vergonha, desejo, medo, alívio. Tudo junto, caótico, avassalador. Ela o guiou, sem pressa, sem julgamento. Ensinou onde tocar, como tocar, o que era bom. Tiago tentava memorizar cada movimento, cada reação, como se estivesse numa reunião importante e não pudesse perder nenhum detalhe. Mas Marina ria, gentil. Relaxa, Tiago. Não é trabalho. É prazer. E então, quando finalmente se uniram, Tiago sentiu algo se romper dentro dele. Não era a virgindade física. Era a virgindade emocional. A barreira que erguera ao longo de décadas desmoronou de uma vez. E ele chorou. Chorou enquanto se movia, enquanto sentia, enquanto descobria que aquilo não era apenas sexo. Era entrega. Era confiança. Era amor. Marina o abraçou depois enquanto ele tremia. Não de frio, mas de emoção. Está tudo bem, sussurrou ela. Você foi incrível. Eu nem sei o que fiz. Você se entregou. Foi tudo o que eu precisava. Eles dormiram juntos naquela noite. Tiago acordou às 4 da manhã com Marina enroscada nele. Observou o rosto dela na penumbra, as sardas no nariz, a boca entreaberta, a forma como ela respirava, tranquila, confiante, e soube que nunca mais seria o mesmo. Mas a culpa começou a crescer. A culpa por estar escondendo quem era. A culpa por saber que, quando ela descobrisse, tudo poderia acabar. Na segunda-feira, Tiago tentou trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Cancelou reuniões, adiou decisões. A secretária perguntou se ele estava bem. Ele disse que sim, mas era mentira. Estava apaixonado e aterrorizado. Naquela noite, foi ao café como sempre. Marina estava lá, sorridente. Eles conversaram sobre o fim de semana, sobre os alunos dela, sobre bobagens. Mas Tiago sabia que precisava contar a verdade. Precisava, antes que ela descobrisse por outra pessoa. Marina, eu preciso te falar uma coisa. Ela percebeu o tom sério. Me fala. Eu não fui completamente honesto com você. Sobre quem eu sou. Como assim? Tiago respirou fundo. Eu não sou apenas um corretor de imóveis. Eu sou o dono da Sampaio Empreendimentos. Eu sou Tiago Almeida Sampaio. O silêncio foi brutal. Marina o olhou como se ele fosse um estranho. Sampaio Empreendimentos? A incorporadora? Sim, aqui.
A que constrói aqueles prédios de luxo? A que está sempre nos jornais? Sim. Ela se levantou da cadeira, afastando-se dele. Você mentiu para mim. Eu não menti, eu só omiti. É a mesma coisa, Tiago. Ela estava visivelmente abalada. Por quê? Por que você escondeu isso? Porque eu sabia que, se você soubesse, ia me ver de forma diferente. Ia ver o dinheiro, o sobrenome, o poder. E eu só queria que você me visse. Só eu. Marina passou a mão pelo rosto, tentando processar. Você tem ideia de quanto dinheiro você tem? De quanto poder você tem? E você fingiu que era... o quê? Um cara normal? Eu sou um cara normal. Você não é. Ela estava quase gritando agora, e as pessoas no café começaram a olhar. Você é um dos homens mais ricos do país. Você aparece em revista. Você tem um império. E eu sou uma professora que mal consegue pagar o aluguel. Como você achou que eu ia reagir? Eu achei que você ia entender. Entender o quê? Que você mentiu? Que você manipulou? Que você fez exatamente o que o meu ex fez? Me fez acreditar numa versão falsa para depois revelar quem você realmente é? Marina, não é assim. Eu não manipulei nada. Eu só queria uma chance de ser visto de verdade. Ela pegou a bolsa, as mãos tremendo. Eu preciso ir. Marina, por favor. Não, Tiago. Eu preciso pensar. Preciso processar isso. Porque eu me entreguei para você, completamente. E agora eu descubro que tudo foi mentira, não foi mentira. Nada do que eu senti foi mentira. Mas quem você é, foi. E ela saiu, deixando Tiago sozinho no café, com o coração despedaçado e a certeza de que havia arruinado a única coisa boa que já tivera. Os dias que se seguiram foram os piores da vida de Tiago. Ele tentou ligar. Mandou mensagens, todas sem resposta. Foi até a escola onde ela trabalhava, mas o porteiro disse que ela pedira licença médica. Ele esperou no café todos os dias no mesmo horário. Ela nunca apareceu. Tiago voltou para sua cobertura e, pela primeira vez, viu o lugar pelo que realmente era. Uma prisão dourada. Cada móvel de designer, cada obra de arte, cada detalhe impecável gritava solidão. Ele tinha tudo e não tinha nada. Foi revirar a casa, procurando algo que o conectasse a ela, que ele encontrou o caderno. Marina havia esquecido na última vez que estivera ali, antes de tudo desmoronar. Tiago sabia que não devia ler. Sabia que era invasão de privacidade, mas estava desesperado. Precisava entender, precisava saber o que havia perdido. Abriu o caderno com as mãos trêmulas. Esperava encontrar redações de alunos, anotações de aula. Mas eram textos pessoais, fragmentos de pensamentos, poesias inacabadas, e nas últimas páginas, textos sobre ele. Conheci um homem que parece viver num mundo paralelo. Ele não sabe pedir café, não sabe usar transporte público, não sabe fazer nada sozinho, mas há algo nele que me comove, uma solidão tão profunda que quase dói olhar. Ele tenta esconder, mas eu vejo. Vejo na forma como ele segura a xícara, como se fosse a primeira vez. Na forma como ele me olha, como se eu fosse um milagre. Tenho medo dele. Medo de me apaixonar por alguém que vive num mundo que eu nunca vou alcançar. Medo de que, quando ele descobrir quem eu sou de verdade, uma professora pobre, sem glamour, sem sofisticação, ele me deixe. Mas também tenho medo de não tentar. Porque pela primeira vez em anos eu sinto algo. E isso me assusta tanto quanto me encanta. Tiago leu aquele trecho 3 vezes, 4, 5. As lágrimas embaçavam as letras. Ela tinha medo dele, da mesma forma que ele tinha medo dela, ambos achando que eram insuficientes, ambos escondendo, protegendo, temendo. Havia outro texto, escrito depois da noite que passaram juntos. Ele chorou. Chorou nos meus braços, como uma criança que finalmente encontra casa. E eu percebi que ele não estava apenas perdendo a virgindade física. Ele estava se permitindo sentir, pela primeira vez na vida. E eu me senti honrada. Honrada de ser a pessoa com quem ele escolheu se abrir. Mas também tenho medo. Medo de que isso seja grande demais. Medo de que eu não seja capaz de carregar a dor dele. Porque há tanta dor nele.
tanto vazio. E eu sou apenas uma pessoa que também está quebrada. E no último texto, escrito provavelmente horas antes da revelação, ele vai contar algo, eu sinto. Há algo que ele esconde, e eu tenho medo de que seja algo que eu não consiga perdoar. Tenho medo de que ele seja como o outro, como aquele que me fez acreditar que era uma coisa e depois mostrou ser outra. Tenho medo de que no fim eu tenha me enganado de novo, que eu tenha visto o que queria ver e não o que realmente estava lá. Mas, ao mesmo tempo, quero acreditar. Quero acreditar que ele é diferente, que ele é real. Tiago fechou o caderno e entendeu. Marina não tinha raiva dele por ser rico. Tinha raiva porque ele replicara o padrão de alguém que a machucara. Tinha raiva porque, ao omitir, ele quebrara a confiança que ela tanto lutara para construir. E Tiago percebeu que, se quisesse reconquistá-la, precisaria fazer algo que nunca fizera. Precisaria ser completamente vulnerável, completamente honesto, sem máscaras, sem proteções. E pela primeira vez, estava disposto a tentar. Tiago passou 3 dias sem dormir direito. O caderno de Marina estava sobre a mesa de centro da sala, aberto na última página que lera. Ele voltava sempre para aquelas palavras. Quero acreditar que ele é real. Mas será que ele conseguiria provar que era? Será que conseguiria mostrar que por trás do sobrenome e da fortuna havia um homem que só queria ser amado? Na manhã do 4º dia, Tiago tomou uma decisão. Não ia desistir. Não ia aceitar o silêncio como resposta. Ia até ela. Mesmo que Marina o mandasse embora. Mesmo que ela gritasse. Mesmo que ela nunca mais quisesse vê-lo. Mas ia dizer, olhando nos olhos dela, tudo o que precisava dizer. Pegou o caderno, vestiu uma roupa simples, jeans e camiseta branca, sem logo, sem marca aparente, e foi até a casa dela. Tocou a campainha. 1 vez, 2, 3. Nada. Tocou novamente. E então, quando estava prestes a desistir, a porta se abriu. Marina estava diferente. Olhos inchados, cabelo preso num coque bagunçado, roupa amassada de quem não saíra de casa há dias. Mas mesmo assim, ela era a pessoa mais bonita que ele já vira. O que você quer? A voz dela estava cansada. Não raivosa. Apenas exausta. Quero conversar. Por favor. Já conversamos. Não. Você me ouviu e foi embora. Agora eu preciso que você me escute de verdade. E depois, se você quiser, que eu vá embora e nunca mais volte, eu vou. Mas me dá essa chance. Marina hesitou. Então abriu a porta por completo, deixando-o entrar. A casa estava diferente, bagunçada. Xícaras de café sujas na pia, livros espalhados pelo chão. Como se ela tivesse passado os últimos dias tentando se afogar em palavras para não pensar nele. Tiago ficou de pé no meio da sala, segurando o caderno. Eu li. Eu sei que não devia. Sei que foi invasão de privacidade. Mas eu estava desesperado. E eu li o que você escreveu. Sobre mim, sobre seus medos. Marina fechou os olhos como se sentisse dor física. Você não tinha direito. Eu sei. E eu peço desculpas. Mas, Marina, preciso que você entenda. Eu escondi quem eu era não para manipular você. Escondi porque eu estava com medo. Com medo de que, se você soubesse, fosse embora antes mesmo de me conhecer. Eu passei a vida inteira sendo visto como um sobrenome, como um monte de dinheiro, como uma oportunidade. E você foi a primeira pessoa que me viu como Tiago. Só Tiago. E eu não queria perder isso. Marina abriu os olhos. Mas você perdeu, Tiago, porque você mentiu. E mentira, não importa a intenção, quebra a confiança. Eu sei. E eu vou passar o resto da minha vida tentando reconquistar essa confiança. Se você me deixar. Por que eu deixaria? Porque eu te amo. O silêncio foi absoluto. Marina o olhou como se ele tivesse dito algo em língua estrangeira. Tiago continuou, a voz tremendo. Eu sei que é cedo. Eu sei que talvez você não sinta o mesmo. Mas eu preciso que você saiba. Eu te amo. Não pelo que você representa. Não pelo que você me dá. Mas por quem você é. Você me ensinou que é possível sentir. Que é possível confiar. Que é possível ser vulnerável sem se destruir. E eu sei que estraguei tudo.
Sei que fui covarde, mas eu quero consertar. Quero provar que sou mais do que o meu sobrenome. Quero provar que sou o homem que você merece. Marina se sentou no sofá, a cabeça entre as mãos. Tiago, eu não sei se consigo. Eu não sei se consigo passar por cima disso. Então me deixa tentar mostrar. Me deixa provar. Como? Me deixa entrar na sua vida de verdade. Não como o cara rico que resolve tudo com dinheiro, mas como alguém que quer aprender, que quer conhecer o seu mundo, que quer ser parte dele, de verdade. Marina o olhou por um longo tempo. Então, com a voz baixa, quase um sussurro, disse: Tá, mas com uma condição. Você vai viver como eu vivo, sem motorista, sem cartão de crédito ilimitado, sem facilidades. Você vai conhecer o que é acordar cedo, pegar ônibus lotado, fazer compra no mercado com dinheiro contado. E aí a gente vê se você aguenta. Tiago assentiu, sem hesitar. Eu aguento. E assim começou a experiência mais desconcertante da vida de Tiago Almeida Sampaio. Na segunda-feira seguinte, ele acordou às 5 da manhã. Marina o buscou de metrô. Tiago nunca havia entrado num metrô. Ficou perdido na catraca. Marina teve que mostrar como passar o cartão. Dentro do vagão, lotado, com pessoas espremidas umas nas outras, Tiago sentiu uma claustrofobia que nunca experimentara. O cheiro de suor, perfume barato e cansaço era opressor. Mas ele aguentou. Foram juntos até a escola onde Marina trabalhava. Uma escola estadual na Zona Leste, com paredes pichadas, grades nas janelas, quadras de cimento rachado. Tiago esperou no portão enquanto Marina entrava para dar aula. 3 horas depois, quando ela saiu para o intervalo, ele ainda estava lá. Ela ficou surpresa. Achei que você teria ido embora. Prometi que ia ficar. E fiquei. Marina sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Vem, vou te apresentar para o pessoal da sala dos professores. Tiago entrou na escola como se entrasse em outro planeta. Os corredores eram barulhentos, cheios de adolescentes correndo, gritando, rindo. As salas de aula tinham carteiras quebradas, ventiladores enferrujados, lousas apagadas pela metade. Nada daquilo fazia sentido para alguém que estudara em colégios suíços, com piscinas olímpicas e laboratórios de última geração. Na sala dos professores, Marina o apresentou. Pessoal, esse é o Tiago. Meu... Ela hesitou. Namorado. Tiago sentiu o peito aquecer com aquela palavra. Namorado. Ela o chamara de namorado. Talvez ainda houvesse esperança. Os professores o cumprimentaram com curiosidade. Um deles, Ronaldo, professor de história de uns 50 anos e barriga saliente, perguntou: Você trabalha com o quê, Tiago? Com imóveis, respondeu ele, usando a mesma meia-verdade de antes. Mas Marina interveio, decidida. Ele é dono da Sampaio Empreendimentos. O silêncio foi constrangedor. Todos olharam para Tiago como se ele fosse um ET. Ronaldo deu uma risada nervosa. Sério? O cara que constrói aqueles prédios de milhão? Tiago assentiu, desconfortável. É. E o que você está fazendo aqui? Perguntou outra professora, Cláudia, de inglês. Estou conhecendo o mundo da Marina. Cláudia trocou um olhar com Ronaldo. Algo entre ceticismo e desconfiança. Tiago entendeu. Para eles ele era o inimigo, o representante da elite que lucrava com a especulação imobiliária enquanto professores mal conseguiam pagar aluguel. E Tiago não podia culpá-los, porque era verdade. Mais tarde, Marina o levou para almoçar num restaurante popular, daqueles de self-service com comida caseira e preço por quilo. Tiago pegou o prato, serviu-se e foi pesar. Quando viu o valor, achou barato demais. Marina riu. Para você é barato, para mim é caro. Ele olhou para o prato dela. Arroz, feijão, um pedaço pequeno de frango. Nada mais. Você não vai comer mais? Não, preciso economizar. O aluguel vence na sexta. Tiago sentiu uma pontada no peito. Marina. Deixa eu te ajudar. Não. A voz dela foi firme. Você quer viver no meu mundo? Então vive de verdade. Sem facilitar. E Tiago entendeu. Aquilo não era teimosia. Era dignidade. Era ela dizendo que, se ele quisesse estar ali, precisava entender o que significava viver com escolhas limitadas. Viver com
Medo de que o mês terminasse antes do salário. Viver contando moedas. Naquela noite, Marina o convidou para jantar na casa da irmã dela, Júlia. Júlia morava num conjunto habitacional na Zona Sul, num apartamento de 2 quartos que dividia com o marido, Fernando, e os 2 filhos pequenos. Quando Tiago chegou, foi recebido com educação, mas também com desconfiança. Durante o jantar, a conversa foi tensa. Fernando, que trabalhava como técnico de informática, fez várias perguntas indiretas sobre o trabalho de Tiago, sobre os prédios que construía, sobre os preços, sobre a gentrificação. Tiago tentava responder com honestidade, mas percebia que cada resposta o afundava mais. Então, Tiago, você já pegou ônibus na vida? Perguntou Fernando com um sorriso que não chegava aos olhos. Peguei. Hoje, aliás. Hoje. Fernando deu uma risada. Cara, eu pego ônibus desde os 7 anos de idade. Você pegou um ônibus num dia e acha que entende? Tiago sentiu o rosto queimar. Não acho que entendo. Estou tentando aprender. Aprender. Fernando balançou a cabeça. Você sabe quanto custa uma cesta básica? Sabe quanto custa um botijão de gás? Sabe o que é ter que escolher entre comprar remédio e comprar comida? Não sei, admitiu. Tiago, mas quero saber, por quê? Para se sentir melhor consigo mesmo? Para voltar para sua cobertura e dizer que você é um cara legal porque foi na quebrada? Fernando, interveio Marina, a voz firme. Chega. Não, deixa ele responder. Fernando cruzou os braços. Por que você está aqui, Tiago? O que você quer com a minha cunhada? Tiago olhou para Marina. Depois de volta para Fernando. Eu quero estar com ela, porque eu a amo. E eu sei que vocês não acreditam em mim. Sei que acham que eu sou só mais um playboy entediado. Mas eu juro que não é isso. Eu estou aqui porque, pela primeira vez na vida, eu encontrei alguém que me faz querer ser melhor. Que me faz querer sair da bolha. Que me faz perceber que eu passei 40 anos vivendo, mas não estava vivo. Fernando o olhou por um longo momento. Então a expressão dele amoleceu um pouco. Tá bom, mas se você machucar ela, eu te acho. E não vai ser bonito. Tiago assentiu. Justo. O jantar continuou, menos tenso. As crianças, Miguel e Sofia, pediram para Tiago brincar com eles. Ele não sabia como brincar, nunca havia brincado de verdade, mas tentou. Correu pela sala atrás deles, fez vozes engraçadas, fingiu ser monstro e pela primeira vez ouviu o próprio riso. Um riso verdadeiro, livre, sem filtro. Mais tarde, quando estavam voltando para a casa de Marina de metrô, ela segurou a mão dele. Você se saiu bem hoje. Me senti um idiota. Você foi autêntico. E isso importa mais. Tiago apertou a mão dela. Marina, eu sei que ainda tem um longo caminho. Sei que vou errar. Sei que vou falar merda sem querer. Mas eu prometo que vou tentar, todo dia, vou tentar ser digno de você. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Você já é, Tiago. E naquele momento, no metrô lotado, com o cheiro de gente e vida ao redor, Tiago sentiu algo que nunca sentira. Sentiu que pertencia, não ao mundo dele, mas ao mundo dela. E isso era mais do que suficiente. Mas a vida, como sempre, não deixa ninguém confortável por muito tempo. Na quinta-feira daquela mesma semana, Tiago foi forçado a ir ao escritório. Havia uma auditoria em andamento, e sua presença era obrigatória. Ele tentou adiar, mas o advogado da empresa foi categórico. Senhor Sampaio, o senhor precisa estar aqui. Há irregularidades sendo investigadas. Tiago sentiu um frio na espinha. Irregularidades? Que tipo? Corrupção, suborno, licitações fraudulentas. Estão investigando contratos firmados há 3 anos, na gestão do seu pai. Tiago sabia que o pai sempre operara numa zona cinzenta. Sabia que havia acordos escusos, propinas disfarçadas de consultorias, favorecimentos políticos. Mas nunca quis se envolver. Sempre tentara manter a empresa limpa desde que assumira. Mas o passado estava voltando para assombrá-lo. A notícia vazou na sexta-feira. Os jornais estampavam. Escândalo de corrupção na Sampaio Empreendimentos. Herdeiro investigado por fraudes. Tiago viu seu nome sendo arrastado pela lama. E o pior,
Viu Marina lendo a notícia no celular, no café onde voltaram a se encontrar. Ela não disse nada, apenas olhou para ele, buscando respostas. Não fui eu, disse Tiago, a voz desesperada. Foram contratos do meu pai. Eu nem estava à frente da empresa na época, mas agora eu tenho que responder por ele. Tenho que limpar a merda que ele fez. Marina assentiu, mas ele viu a dúvida nos olhos dela. E aquilo doeu mais do que qualquer manchete. Tiago passou os dias seguintes mergulhado em reuniões com advogados, auditores, procuradores. A pressão era enorme. Queriam que ele entregasse informações, denunciasse cúmplices, expusesse esquemas. Mas ele não tinha nada. Estava tão fora daquelas negociatas quanto qualquer pessoa na rua. Enquanto isso, Marina começou a se sentir mal. Dores abdominais, cansaço extremo, tonturas. Tiago percebeu, mas ela minimizava. É só estresse, dizia. Vai passar, mas não passou. Na terça-feira, Marina desmaiou na escola. Tiago recebeu a ligação enquanto estava numa reunião crucial com investidores que ameaçavam retirar recursos da empresa. O coração dele parou quando ouviu a voz de Júlia do outro lado. Tiago, a Marina está no hospital. Você precisa vir. Ele não pensou duas vezes. Levantou-se no meio da reunião, ignorando os protestos dos presentes, e saiu. A secretária correu atrás. Senhor Sampaio, essa reunião é essencial. Estamos perdendo milhões. Tiago se virou. Que se foda o dinheiro. A mulher que eu amo está no hospital. E foi. Pegou o carro, dirigiu como louco até o hospital público onde Marina estava internada. Encontrou Júlia na sala de espera, os olhos vermelhos de tanto chorar. O que aconteceu? Ela desmaiou. Tá fazendo exames. Eles acham que é algo sério. Tiago sentiu as pernas fraquejarem. Posso vê-la? Ainda não, tá na ala de exames. Ele sentou ao lado de Júlia. Esperou. 2 horas. 3, 4. Finalmente, um médico apareceu. Família da Marina Costa? Tiago e Júlia se levantaram. Sou irmã dela, disse Júlia. E eu sou... Tiago hesitou. Namorado. O médico olhou para uma prancheta. Ela tem uma condição que precisa de tratamento urgente. Vamos interná-la, fazer mais exames. Precisamos entender a extensão. É grave? Perguntou Tiago, a voz trêmula. É tratável, mas precisa de acompanhamento. E ela vai precisar de apoio, emocional e prático. Tiago assentiu. Eu vou ficar com ela, o tempo que for necessário. E foi exatamente o que ele fez. Cancelou tudo. Reuniões, compromissos, decisões. Deixou o comando da empresa nas mãos do vice-presidente e foi para o hospital. Ficou no quarto com Marina, segurando a mão dela, mesmo quando ela dormia. Conversou com os médicos, anotou tudo, fez perguntas. Estava presente, completamente presente. Marina acordou na madrugada, confusa. Tiago, estou aqui. O que você está fazendo? Estou cuidando de você. E a empresa? A empresa pode esperar. Você não pode. Ela apertou a mão dele, os olhos marejados. Você não precisava ter ficado. Eu sei. Mas eu quis. Porque você é a coisa mais importante da minha vida. E eu vou provar isso para você. Todos os dias, se for preciso. Marina fechou os olhos e uma lágrima escorreu. Eu te amo, Tiago. Ele beijou a testa dela. Eu também te amo. Mais do que qualquer coisa. Marina ficou internada por 2 semanas. 2 semanas que mudaram Tiago para sempre. Ele aprendeu a diferença entre estar presente e simplesmente existir no mesmo espaço. Aprendeu a escutar não apenas as palavras, mas os silêncios. Aprendeu que cuidar de alguém não era resolver todos os problemas, mas estar ao lado enquanto a pessoa enfrentava os próprios. Durante o dia, enquanto Marina passava por exames e procedimentos, Tiago ficava na sala de espera. Conversava com outras famílias. Ouvia histórias de gente que vendia o que tinha para pagar tratamentos, gente que fazia vaquinha online para comprar remédios, gente que escolhia entre comer e se cuidar. E pela primeira vez, Tiago entendia o privilégio absurdo que sempre tivera. Não só o dinheiro, mas a possibilidade de escolher, a liberdade de não ter que decidir entre dignidade e sobrevivência.
Júlia visitava todos os dias depois do trabalho. No início, ainda havia uma tensão entre ela e Tiago, mas aos poucos, vendo a dedicação dele, a forma como ele cuidava de Marina com uma ternura que parecia quase reverente, Júlia começou a amolecer. Numa dessas tardes, enquanto Marina dormia, Júlia e Tiago conversaram no corredor do hospital. "Você mudou", disse ela, sem rodeios. "Mudei? Quando a Marina te conheceu, você era um cara perdido, cheio de dinheiro, mas vazio. Agora você parece inteiro." Tiago olhou pela janela do corredor, que dava para um estacionamento cinzento. "Não sei se estou inteiro, mas estou tentando ser o homem que ela merece." Júlia encostou-se na parede, os braços cruzados. "Sabe, eu fiquei com medo quando descobri quem você era. Pensei que você ia ser igual ao ex dela. Aquele babaca que usava o poder para controlar, para diminuir. Mas você não faz isso. Faço pior. Eu me escondo. Escondo quem sou porque tenho medo de não ser suficiente." Júlia deu uma risada baixa. "Engraçado. A Marina faz a mesma coisa. Ela esconde quanto tá cansada, quanto tá com medo, quanto precisa de ajuda. Vocês dois são um par perfeito de orgulhosos." Tiago sorriu. "Talvez seja por isso que a gente se entende." "Talvez." Júlia hesitou como se estivesse decidindo se dizia algo. Então continuou. "A mãe da gente faleceu quando a Marina tinha 17 anos. Condição cardíaca. Igual à sua, na verdade. A Marina se culpou por anos. Achava que, se tivesse prestado mais atenção nos sinais, podia ter feito algo. Foi por isso que ela se afastou de todo mundo por um tempo. Vivia só para os livros. Até conhecer aquele ex-maldito que a fez acreditar que ela precisava de alguém para ser completa. Quando ela saiu desse relacionamento, jurou que nunca mais ia se entregar para ninguém. Até você aparecer." Tiago sentiu o peito apertar. "Eu não sabia disso. Sobre a mãe de vocês. Ela não fala. Dói demais. Mas eu acho importante você saber. Porque a Marina, ela tem medo de perder, de se apegar e depois ficar sozinha de novo. Então, se você está com ela, precisa estar de verdade. Sem meias verdades. Sem esconder. Porque ela não aguenta mais quebrar. Eu prometo, Júlia. Eu juro que vou cuidar dela. Do jeito que ela merece." E Tiago cumpriu. Nos dias que se seguiram, ele foi mais do que namorado. Foi parceiro. Ajudou Marina a tomar banho quando ela estava fraca demais para ficar de pé. Leu para ela os livros que ela amava. Conversou sobre Clarice Lispector, Machado de Assis, Guimarães Rosa. Não porque entendia, mas porque ela gostava. E ver o sorriso dela quando ele tropeçava nas palavras difíceis valia mais do que qualquer contrato milionário. Quando Marina recebeu alta, Tiago a levou para a casa dela. Mas antes passou no mercado, comprou ingredientes e, pela primeira vez na vida, tentou cozinhar. Foi um desastre. Queimou o arroz. O frango ficou borrachudo. A salada tinha mais sal que alface. Mas Marina comeu tudo, rindo. "Pior comida da minha vida", disse ela entre risadas. "Desculpa. Eu tentei." "Eu sei. E é por isso que tá uma delícia." Tiago sentou ao lado dela no sofá. Marina encostou a cabeça no ombro dele. "Obrigada", sussurrou. "Pelo quê?" "Por não ter ido embora. Por ter ficado. Por ter escolhido eu." Tiago a abraçou mais forte. "Não foi escolha, Marina. Foi inevitável. Você se tornou minha casa. E gente não abandona casa." Enquanto Marina se recuperava, Tiago começou a lidar com as consequências do escândalo da empresa. A investigação avançava, e embora não houvesse provas contra ele, o sobrenome Sampaio estava manchado. Clientes cancelavam contratos, investidores recuavam, o império que o pai construíra estava desmoronando e, surpreendentemente, Tiago não se importava. Ou melhor, importava-se, mas não da forma que imaginara. Não sentia desespero pela perda de dinheiro. Sentia alívio, como se estivesse finalmente se livrando de um peso que nunca fora seu. Foi durante uma reunião tensa com o conselho que Tiago tomou uma decisão radical. Anunciou que ia se afastar temporariamente da presidência.
que ia se dedicar a reestruturar a empresa de forma ética, transparente, limpa, e que, para isso, precisava primeiro se reestruturar como pessoa. Os conselheiros ficaram chocados. Um deles, Augusto Ferreira, um senhor de 70 anos que trabalhara com o pai de Tiago, protestou. Você não pode simplesmente abandonar a empresa numa crise dessas. Seu pai dedicou a vida inteira a construir isso. E meu pai também construiu uma estrutura podre, respondeu Tiago com firmeza. Construiu com mentiras, subornos e corrupção. E eu não vou perpetuar isso. Prefiro destruir tudo e recomeçar do zero do que continuar carregando esse legado. Você está jogando tudo fora por causa de uma mulher, acusou outro conselheiro. Tiago se levantou, encarando todos. Não, eu estou jogando tudo fora por causa de mim. Porque eu passei 38 anos sendo uma versão que meu pai queria. E agora eu quero descobrir quem eu sou de verdade. Com ou sem empresa, com ou sem dinheiro. E se isso significa perder tudo, que seja. Saiu da reunião sem olhar para trás. E, pela primeira vez, sentiu que estava no caminho certo. 2 semanas depois, Marina estava recuperada o suficiente para voltar a trabalhar. Mas algo havia mudado nela também. Ela estava mais suave, mais aberta, como se a experiência de quase perder tudo a tivesse ensinado a valorizar o que tinha. Numa sexta-feira à noite, ela convidou Tiago para conhecer os pais. Tiago ficou nervoso, mais nervoso do que em qualquer apresentação corporativa. O pai de Marina, seu Antônio, era mecânico aposentado. Vivia numa casa simples em Diadema, com jardim na frente e cerca de madeira. A mãe, Dona Vera, já havia falecido, mas a presença dela ainda pairava na casa. Fotos por todos os cantos, um retrato grande na sala, flores frescas no vaso. Seu Antônio recebeu Tiago com uma desconfiança educada. Ofereceu cerveja, que Tiago aceitou mesmo não gostando muito. Sentaram na área externa, onde havia uma churrasqueira improvisada e cadeiras de plástico. Então você é o famoso Tiago, disse seu Antônio, acendendo um cigarro. Acho que sim, senhor. Marina falou de você. Disse que você é rico. Tiago não sabia como responder. Sou, mas isso não define quem eu sou. Seu Antônio deu uma tragada longa. Para mim, dinheiro não define ninguém. O que define é caráter. E caráter a gente mostra quando ninguém está olhando. Quando é difícil, quando a gente tem que escolher entre o certo e o conveniente. Concordo, senhor. Você ama minha filha? Amo. Mais do que qualquer coisa. Seu Antônio olhou para ele por um longo momento. Então acenou com a cabeça. Tá bom. Mas se você machucar ela, eu te quebro. Pode. Ser rico pode ter segurança. Não importa, pai é pai. Tiago sorriu. Justo. Eles comeram churrasco caseiro. Linguiça, frango, pão de alho. Tiago ajudou a assar a carne, mesmo sem saber direito o que estava fazendo. Seu Antônio o corrigia com paciência. Vira assim, não deixa queimar. Tiago obedecia, sentindo-se como uma criança aprendendo com o pai. O pai que nunca teve. Depois do jantar, seu Antônio mostrou a oficina improvisada no fundo do quintal. Tiago ficou fascinado com as ferramentas, com as peças de carro espalhadas com o cheiro de óleo e graxa. Isso aqui é meu refúgio, disse. Seu Antônio, quando a vida aperta, eu venho para cá. Conserto coisas. E de alguma forma isso conserta a gente também. Tiago entendeu perfeitamente. Ele também precisava de um refúgio, e estava descobrindo que esse refúgio era Marina. Na semana seguinte, Tiago foi convidado para um evento corporativo. Um jantar de gala com empresários, políticos e investidores. Ele quase recusou, mas Marina o incentivou. Vai, mostra para eles quem você é agora. Tiago foi, mas levou Marina como acompanhante. Ela vestiu o único vestido de festa que tinha, um modelo simples, preto, comprado numa liquidação. Tiago achou que ela estava mais elegante do que todas as socialites presentes com seus vestidos de grife. Durante o jantar, Tiago foi abordado por vários conhecidos. Todos queriam saber sobre o escândalo, sobre a empresa, sobre os boatos de que ele estava se afastando. Tiago respondia com educação, mas sem dar detalhes. Até que um empresário, Ricardo Tavares, fez um comentário que o tirou do sério.
Ouvi dizer que você está namorando uma professora de escola pública. Ricardo deu uma risada. Interessante. Nunca pensei que você fosse do tipo que curte umas aventuras exóticas. Tiago sentiu a raiva ferver, mas antes que pudesse responder, Marina colocou a mão no braço dele, acalmando-o. Ela se virou para Ricardo, sorrindo. Exótica? Interessante você usar essa palavra. Como se eu fosse um animal de zoológico. Ricardo ficou sem jeito. Não quis ofender. Claro que quis. Ela continuou, a voz calma, mas firme. Mas tudo bem, eu entendo. Para você, gente como eu é invisível, a não ser quando servimos de entretenimento ou de piada. Mas saiba que eu não sou aventura. Eu sou a escolha dele. E ele é a minha. E isso vale mais do que todos os seus negócios juntos. Ricardo ficou vermelho. Tiago sentiu um orgulho imenso. Marina o defendera. E mais do que isso, defendera a dignidade dela mesma. Mais tarde, quando chegou o momento dos discursos, o mestre de cerimônias chamou Tiago ao palco. Senhor Sampaio, gostaria de dizer algumas palavras? Tiago subiu ao palco sem saber exatamente o que ia falar. Olhou para a plateia. Rostos conhecidos, rostos poderosos, rostos que representavam o mundo ao qual ele sempre pertencera. Mas não pertencia mais. Começou a falar. Bom, eu não preparei um discurso. Mas acho que esse é o momento certo para falar algumas verdades. Eu passei 38 anos da minha vida sendo o que esperavam que eu fosse. O herdeiro, o empresário, o homem de sucesso. Mas a verdade é que eu não era nada disso. Eu era vazio. Um robô bem vestido que sabia assinar contratos, mas não sabia viver. O silêncio no salão era absoluto. Tiago continuou. Há alguns meses eu conheci uma mulher, uma professora, e ela me ensinou algo que nenhum MBA, nenhum mentor, nenhum livro de negócios me ensinou. Ela me ensinou que sucesso não é quanto você tem, é quanto você sente, é quantas vidas você toca, é quantas vezes você escolhe o humano ao invés do lucro. Algumas pessoas na plateia começaram a se mexer desconfortáveis. Tiago não se importou, e ela também me ensinou outra coisa. Eu era virgem, fisicamente e emocionalmente. Passei quase 40 anos sem ser tocado de verdade, sem tocar, sem me permitir sentir, porque eu tinha medo. Medo de ser insuficiente, medo de ser vulnerável, medo de ser humano. E foi só quando eu me permiti quebrar, me permiti ser imperfeito, que eu finalmente comecei a viver. A plateia estava chocada, alguns olhavam com desprezo, outros com curiosidade, mas Tiago não parava. Então, para quem está aqui pensando, que eu enlouqueci, que eu joguei tudo fora, eu quero dizer. Sim, joguei. Joguei fora a versão de mim que não servia mais, e estou construindo uma nova, uma que não se mede em patrimônio, mas em propósito. E se isso me torna fraco aos olhos de vocês, que seja, porque eu prefiro ser fraco e real do que forte e falso. Ele desceu do palco. Marina estava de pé, os olhos marejados. Ele a abraçou. E os dois saíram do evento sem olhar para trás. Na saída, alguns convidados aplaudiram. Outros viraram o rosto. Mas Tiago não se importava, porque pela primeira vez havia dito a verdade. Toda ela, sem filtros. O vídeo do discurso vazou. Em menos de 2 dias, estava em todos os portais de notícia. Empresário confessa virgindade e questiona masculinidade tóxica. Herdeiro milionário abandona vida corporativa por amor. Tiago Sampaio viraliza ao falar sobre vulnerabilidade. As reações foram mistas. Alguns o chamaram de louco, outros o chamaram de corajoso. Mas o que importava era que ele havia se libertado. Libertado do peso de fingir. Libertado do medo de ser julgado. Libertado da armadura que carregara por tanto tempo. Marina o abraçou naquela noite, no sofá, dela vendo as notícias. Você tem noção do que fez? Tenho. E não me arrependo. As pessoas vão te usar isso contra você. Deixa. Eu não tô mais jogando o jogo deles. Ela o beijou, profundamente. Eu nunca estive tão orgulhosa de alguém na minha vida. E foi naquele momento, enquanto estavam abraçados,
que Marina disse algo que o pegou desprevenido. Tiago, preciso te contar uma coisa. Ele se afastou um pouco para olhar para ela. O quê? Eu vou fazer um intercâmbio de literatura na Espanha. É uma oportunidade que apareceu, e eu sempre sonhei com isso. Mas... O quê? Mas eu não sei se devo ir, porque significa ficar longe de você. Por 6 meses. Tiago sentiu o coração apertar. 6 meses parecia uma eternidade, mas olhou para os olhos dela e viu o brilho de um sonho, e soube que não podia ser egoísta. Você tem que ir, disse ele segurando as mãos dela. Mas e a gente? A gente vai estar bem, porque o que a gente tem não depende de distância, depende de verdade. E a verdade é que eu te amo. E vou continuar te amando aqui ou do outro lado do mundo. Você tem certeza? Absoluta. Marina o abraçou chorando. Eu te amo tanto, eu também. E quando você voltar, eu vou estar aqui, te esperando, do mesmo jeito que te esperei a vida toda sem saber. A partida de Marina foi mais difícil do que Tiago imaginara. No dia em que ela embarcou, ele foi ao aeroporto. Prometeu não chorar. Prometeu ser forte. Mas quando ela atravessou o portão de embarque e se virou uma última vez para acenar, ele sentiu o peito rasgar, como se uma parte dele estivesse indo embora também. Os primeiros dias foram torturantes. A casa dele parecia ainda mais vazia. A cobertura com vista para a cidade, que antes era símbolo de conquista, agora era apenas um lembrete de solidão. Tiago tentou se manter ocupado. Voltou à empresa, mas com uma nova postura. Começou a reestruturar tudo. Demitiu executivos envolvidos nos esquemas do pai. Contratou auditoria independente. Criou um código de ética rigoroso. Passou a recusar projetos que envolvessem especulação imobiliária predatória ou despejos forçados. Os lucros caíram. Mas a integridade da empresa aumentou. E Tiago dormia melhor à noite, mesmo sozinho. Marina ligava quase todos os dias. Falava sobre as aulas na Universidade de Barcelona, sobre os professores inspiradores, sobre os colegas do mundo inteiro, sobre as bibliotecas antigas, os cafés aconchegantes, as ruas de paralelepípedo. Tiago ouvia tudo com um sorriso no rosto e um vazio no peito. Ficava feliz por ela. Realmente feliz. Mas sentia falta. Uma falta que doía. Foi durante uma dessas noites solitárias, 2 meses depois da partida dela, que Tiago decidiu arrumar a casa. Não contratar alguém para fazer, mas fazer ele mesmo. Colocar as mãos na massa. Limpar. Organizar. Como se, ao organizar o espaço físico, pudesse também organizar a bagunça interna. Foi mexendo nos armários, do quarto que ele encontrou uma caixa. Velha de madeira com o nome da mãe gravado na tampa. Helena Sampaio. Tiago nunca havia visto aquela caixa, ou talvez tivesse visto e não ligado. Mas agora, com Marina longe e o coração aberto, ele sentiu que precisava abrir. Dentro havia fotos antigas. Dele bebê no colo da mãe. Dela jovem sorrindo, do casamento dos pais. E no fundo, envelopes, vários, com o nome dele, Tiago, escritos com a letra trêmula de alguém que estava com os dias contados. Ele pegou o primeiro envelope. Estava lacrado. Abriu com cuidado, como se fosse desintegrar. Dentro, uma carta. Meu querido Tiago, se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais aqui. E me perdoe por não ter tido coragem de dizer tudo isso pessoalmente. Perdoe por ter sido fraca demais para lutar mais. Perdoe por te deixar tão cedo. Tiago sentiu as lágrimas escorrerem antes mesmo de continuar lendo. Eu sempre soube que você era diferente. Não no sentido de ser menos, mas de ser mais sensível do que o seu pai achava aceitável. Você sentia tudo com uma intensidade que assustava, e seu pai, na tentativa de te proteger, acabou te ensinando a não sentir. Me perdoe por não ter impedido isso, por não ter sido forte o suficiente para confrontá-lo, por ter deixado que ele transformasse você num homem fechado. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Você tem um coração imenso, Tiago. Um coração que merece ser preenchido com amor. Não com conquistas, não com dinheiro, não com poder, mas com amor verdadeiro.
O tipo de amor que te desconstrói e te reconstrói melhor. O tipo de amor que te faz ter medo, mas te dá coragem ao mesmo tempo. E eu tenho um medo. Medo de que você cresça incapaz de amar. Preso num mundo de cifras, sem calor, sem abraço, sem riso. Por isso eu rezo. Rezo para que você encontre alguém que te quebre. Mas no melhor sentido da palavra. Alguém que te mostre que vulnerabilidade não é fraqueza. Que te ensine que você não precisa ser perfeito para ser amado. Que te faça sentir que está em casa, mesmo longe dela. Não sei se vou viver para ver isso acontecer, mas vou morrer torcendo. Torcendo para que você seja feliz, meu filho. Torcendo para que você encontre aquilo que eu nunca consegui te dar. Paz. Te amo mais do que todas as palavras que já foram escritas. Sua mãe, Helena. Tiago deixou a carta cair no chão. Dobrou-se sobre si mesmo e chorou. Chorou como nunca havia chorado. Chorou pela mãe que perdeu cedo demais. Chorou pelo pai que nunca entendeu. Chorou pelo menino que ele foi e pelo homem que se tornou. Chorou de dor, mas também de alívio, porque de alguma forma sentia que a mãe sabia. Sabia de Marina, sabia de tudo, e aprovava. Ele pegou o telefone e ligou para Marina. Eram 3 da manhã no Brasil. O que significava 7 da manhã na Espanha. Ela atendeu a voz sonolenta. Tiago, tá tudo bem? Encontrei uma carta da minha mãe. Marina ficou em silêncio, esperando. Ela disse que torcia para que eu encontrasse alguém que me quebrasse. E eu encontrei. Eu encontrei você. Marina começou a chorar do outro lado da linha. Eu sinto tanta falta de você. Eu também. Mas eu tô aguentando. Porque eu sei que quando você voltar, a gente vai estar mais forte, mais certo, mais real. Eu te amo, Tiago. Eu também te amo. Mais do que tudo. Nos meses seguintes, Tiago se dedicou a um novo projeto. Um projeto que Marina inspirara. Ele usou parte da fortuna pessoal para criar uma fundação voltada para a alfabetização emocional de jovens. O Instituto Helena e Marina, combinando o nome da mãe com o da mulher que amava. A proposta era simples, mas revolucionária. Ensinar crianças e adolescentes de escolas públicas a identificar, nomear e lidar com sentimentos. Ensinar que estar triste não é errado, que ter medo é humano, que pedir ajuda é força, não fraqueza. A fundação começou pequena, uma escola parceira na Zona Leste, 3 psicólogos voluntários, algumas oficinas de teatro, escrita criativa e artes. Mas o impacto foi imediato. As crianças começaram a se abrir, a falar sobre o que sentiam, a chorar sem vergonha, a abraçar, a apoiar uns aos outros. Tiago ia todas as semanas, não como o empresário que doa dinheiro e vai embora, mas como alguém que participava, que ouvia, que aprendia. Ele contava sua própria história para os adolescentes, como havia sido um homem preso, como aprendera a sentir tarde demais, como isso quase o destruiu e como ele escolheu mudar. Os jovens o escutavam com atenção. Alguns se identificavam, outros o questionavam, mas todos respeitavam, porque era real, porque era verdade. 3 meses antes do retorno de Marina, Tiago recebeu uma ligação. Era seu Antônio, o pai dela. A voz trêmula. Tiago, preciso te pedir um favor. Claro, seu Antônio. Qualquer coisa. Tem uns documentos da Vera, minha esposa. Cartas, diários, tá tudo guardado na casa. E eu nunca tive coragem de abrir. Mas acho que tá na hora. E eu queria que você estivesse aqui. Não sei por quê, mas acho que você vai entender. Tiago foi no mesmo dia. Encontrou seu Antônio sentado na sala com uma caixa no colo, parecida com a que Tiago havia encontrado em sua casa. Eles abriram juntos. Dentro havia cartas endereçadas às filhas, para Júlia, para Marina, e algumas gerais, para serem lidas em momentos específicos. Tiago leu uma, com a permissão de seu Antônio. Era endereçada a Marina, para ser lida quando ela se apaixonasse de verdade. Minha filha querida. Se você está lendo isso, é porque encontrou alguém especial. E eu quero te dizer, não tenha medo. Eu sei que você vai ter. Sei que vai achar que não merece. Ou que vai perder. Ou que vai se machucar. Mas, minha filha,
Amar é isso. É se arriscar sabendo que pode dar errado, mas escolhendo acreditar que vai dar certo. Você é forte, mais forte do que imagina, e merece ser feliz. Então, se essa pessoa te faz sorrir, te respeita, te vê de verdade, segura. Segura com tudo que você tem, porque amor de verdade não aparece todo dia. Sua mãe, Vera. Tiago devolveu a carta para seu Antônio, os olhos marejados. Ela sabia. Sabia o quê? Que a Marina ia ter medo e ia precisar de coragem. Seu Antônio assentiu. As mães sempre sabem. Tiago saiu da casa de seu Antônio com uma certeza. Quando Marina voltasse, ele ia pedir ela em casamento. Não de forma tradicional. Não com um anel de diamante e um restaurante caro, mas de forma real, com as palavras certas, no lugar certo, com o coração aberto. Finalmente, o dia chegou. Marina retornava de Barcelona. Tiago foi ao aeroporto com 2 horas de antecedência. Ficou esperando no saguão de desembarque, nervoso. Quando ela finalmente apareceu, puxando uma mala surrada e com o cabelo mais longo, Tiago sentiu o mundo se alinhar novamente. Marina correu para ele. Eles se abraçaram no meio de desconhecidos, sem se importar. Sem se importar, com nada além do fato de que estavam juntos de novo. Senti tanta falta, sussurrou ela, o rosto enterrado no peito dele. Eu também. Todos os dias. Eles foram para o café. O mesmo café onde tudo começou, na Rua Augusta. Tiago pediu para o dono fechar mais cedo. Pagou pela noite toda. E quando estavam sozinhos, sentados na mesma mesa da primeira vez, ele segurou as mãos dela. Marina, nesses 6 meses, eu aprendi algo. Aprendi que distância não separa quem realmente se ama. Aprendi que saudade é só outra forma de dizer te amo. E aprendi que eu não quero passar um dia sequer sem você. Não do jeito que passei antes, fingindo que estava bem, esperando. Eu quero acordar do seu lado, dormir do seu lado, brigar, fazer as pazes, construir algo real, algo nosso. Ele tirou uma caixinha do bolso, mas não era um anel tradicional. Era um anel simples, de prata, com uma frase gravada. A gente aprende. Você me disse isso no primeiro dia. A gente aprende. E foi o que fizemos, Marina. Aprendemos a confiar, a sentir, a amar, e eu quero continuar aprendendo com você, para sempre. Marina estava chorando, soluçando. Sim, sim, 1000 vezes sim. Eles se beijaram, e foi como se o mundo recomeçasse, como se tudo finalmente fizesse sentido. 2 anos depois, Tiago e Marina estavam casados. Moravam numa casa simples em Pinheiros. Não uma mansão, não uma cobertura, mas uma casa com quintal, com plantas, com vida. Marina continuava dando aula, mas agora também coordenava os programas pedagógicos da fundação que Tiago criara. Juntos alcançavam milhares de jovens todos os anos, ensinando o que ninguém havia ensinado a eles, que sentir não é pecado, que vulnerabilidade é poder, que amor é escolha. Tiago, que passara décadas sem toque, agora dedicava a vida a ensinar outros a sentirem. Realizava palestras, contava sua história, inspirava homens a quebrarem as armaduras, a chorarem, a abraçarem, a admitirem que estão perdidos e a pedirem ajuda. Numa dessas palestras, ele disse algo que se tornou símbolo. Eu passei 38 anos morto, e foi só quando me permiti quebrar que comecei a viver. Então, não tenha medo de quebrar, porque é nas rachaduras que a luz entra. Marina estava na plateia, sorrindo, orgulhosa, não do empresário, não do milionário, mas do homem. Do homem que escolhera ser vulnerável, que escolhera sentir, que escolhera amar. E tudo começou com uma tarde de chuva, com um café vagabundo, com uma mulher que não quis saber o que ele tinha, mas quem ele era, e com um homem que finalmente aprendeu que ser tocado não é fraqueza, é coragem. Tiago nunca mais escondeu quem era. Não precisava. Porque agora ele sabia. Ele era o homem que amava Marina. O homem que criava uma fundação em nome do amor. O homem que ensinava jovens a sentirem. O homem que havia sido quebrado e reconstruído. Melhor. E todas as tardes, quando possível,
eles voltavam àquele café na Rua Augusta. Sentavam na mesma mesa, tomavam o mesmo café coado e conversavam sobre tudo, sobre nada, sobre a vida que construíram juntos, sobre os sonhos que ainda tinham, sobre as feridas que curaram e as cicatrizes que carregavam com orgulho, porque cicatriz não é sinal de fraqueza. É prova de que você sobreviveu, é prova de que você lutou, é prova de que você escolheu continuar. E Tiago e Marina escolheram, todos os dias, um ao outro, para sempre. Hoje, a Fundação Helena e Marina atende mais de 20.000 jovens por ano. Tiago reduziu drasticamente seus negócios imobiliários, manteve apenas projetos sociais, moradias populares, reformas de escolas públicas. O dinheiro deixou de ser o objetivo, virou ferramenta. Ferramenta para fazer diferença. E Marina, a professora que um dia não sabia se conseguiria pagar o aluguel, agora coordena programas de literatura e alfabetização emocional reconhecidos nacionalmente. Recebeu prêmios. Foi capa de revista. Mas nada disso importava tanto quanto ver um aluno chorando pela primeira vez sem vergonha. Ou um jovem dizendo que aprendeu a pedir ajuda. Ou uma menina reconhecendo que amor não dói, amor cura. Numa noite, já deitados, Marina perguntou: "Você se arrepende de ter deixado tudo para trás? De ter perdido tanto dinheiro?" Tiago a puxou para mais perto. "Não perdi. Ganhei. Ganhei você. Ganhei propósito. Ganhei paz. E isso não tem preço." Ela beijou a testa dele. "Eu te amo. Eu também. Para sempre." E dormiram, abraçados, como todas as noites. Dois corações que se encontraram quando menos esperavam, que se quebraram, que se reconstruíram, juntos, e que provaram que o maior patrimônio que alguém pode ter não está nas contas bancárias, está na coragem de amar, na coragem de sentir, na coragem de ser humano. Tiago Almeida Sampaio deixou de ser o magnata, frio e intocável. Virou Tiago. Só Tiago. O homem que aprendeu a tocar e ser tocado. O homem que descobriu que vulnerabilidade não é o oposto de força, é a própria força. E que amor, amor de verdade, não pede perfeição. Pede presença, pede verdade, pede coragem. E Marina Costa deixou de ser apenas a professora invisível. Virou a mulher que ensinou um império a sentir. A mulher que provou que literatura não é luxo, é necessidade. Que palavras curam, que histórias salvam, que amor transforma. E juntos, eles escreveram a própria história. Uma história que não começou com finais, felizes prontos, mas com dois corações quebrados que escolheram se consertar, juntos. Uma história que não teve príncipe perfeito ou princesa indefesa, mas dois seres humanos imperfeitos que escolheram ser reais. Uma história que não terminou com tudo resolvido, mas com a certeza de que acontecesse o que acontecesse, eles enfrentariam, lado a lado. E essa talvez seja a única história que realmente importa. A história de duas pessoas que se encontraram, que se perderam, que se reencontraram e que escolheram todos os dias continuar, juntas, para sempre. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Tiago e Marina tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de transformação, vulnerabilidade e amor verdadeiro, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual foi o momento que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e mostram que nunca é tarde para recomeçar, para sentir, para amar. Te esperamos no próximo episódio, com uma nova história que vai mexer com as suas emoções.